React. E aí, Juventude Revival, hoje nós vamos começar um novo quadro que se chama React Revival, onde nós vamos estar falando, comentando aqui sobre alguns filmes, algumas séries. E hoje a nossa convidada será a Lia Tárcia. Nós vamos explanar sobre o livro A Cabana. E essa daqui conhece esse livro de cabo a rabo. É fã, hein? Né, Lia Tárcia? Sim, eu amo muito esse filme, amo muito esse livro. Na verdade, o filme veio do livro, né? E eu achei muito legal porque no filme, algumas pessoas que não gostaram do livro, elas conseguiram ver o filme e já entender de uma outra forma a mensagem mesmo que o livro queria passar. E tiveram várias experiências lindas com o Senhor, então, meu Deus, eu amo muito esse filme. É um livro tremendo, mas no começo teve realmente muita polêmica, né, em relação ao filme, porque ele dava a entender alguma coisa de espiritismo, algumas distorções da Bíblia, mas na verdade quem vê e quem assiste de fato é muito ministrado. Reconhece Deus em várias partes assim do filme, é muito legal. É verdade. Gente, rapidinho, antes da gente começar a comentar de fato, alerta de spoilers. Se você ainda não viu esse filme, corre agora, vai ver o filme primeiro e depois volta pra cá pra gente comentar e ser ainda mais ministrado pelo Espírito Santo, beleza? Então, na verdade, né, é importante falar que esse personagem, que é o Mackenzie, é o personagem principal do filme, ele é um homem que teve muitos traumas de infância com o pai, mas que conseguiu formar uma família muito bonita, muito feliz. E aí ele tá, né, com os 3 filhos dele no acampamento, a esposa não pôde ir, tô contextualizando um pouquinho, né, pra chegar até aí. E aí acontece esse acidente, né, que ele corre pra salvar os filhos dele, mas a filha mais nova fica. E aí que acontece, assim, a grande tristeza, a grande tragédia do filme, que é o fato de a filha mais nova dele, nesse momento, ela ser sequestrada por um serial killer, né? E aí, depois descobrem que não encontram o corpo dela, mas encontram a roupa que ela estava usando numa cabana, que na verdade é aí que se passa toda a história, né? E essa cabana fica marcada assim como o local da dor dele, né? O grande trauma da vida dele. Ele que vai lá e vê a filha dele ali, então é muito triste. E começa por conta desse acidente, porque ele deixou a filha dele sozinha pra salvar o outro filho, né? A trama toda do filme se vive, né, nessa situação. Mas eu acho interessante pra gente contextualizar pra nossa vida de hoje, né? É muito interessante que ele tava muito bem, gente. Se vocês forem ver o começo do filme, a família é muito perfeita. Ele tem uma relação incrível com os filhos, não só com a pequena, que é a que vai morrer, que é a Missy, mas também com todos os outros dois, né? Que é a Kate e o Josh, né? Ele tem, assim, um relacionamento incrível com eles. E o que eu penso, né? A gente pode olhar pra nossa vida agora e perceber que muitas vezes a gente tá numa situação tranquila, né, uma vida muito boa, e do nada o mundo cai. Do nada as situações desmoronam na nossa vida e a gente não esperava. Não é uma situação assim que a gente já espera, mas é uma situação que, assim, simplesmente a gente não esperava. E como lidar quando esse tipo de coisa acontece? Exatamente. Acho que a próxima cena agora a gente pode já começar falando que depois que isso acontece, ele fica completamente revoltado. Né? Depois, até porque ele não consegue encontrar o corpo da filha. Você não deixou nem que enterrássemos o corpo dela. Covarde. Diz por quê? E não tem nem coragem de aparecer. Belo papai você é. Que onda, né? A gente acabou de ver o Mac bem revoltado e bem chateado com a situação que ele viveu.
vamos prestar atenção aí no filme, a gente percebe que no começo, se você já viu o filme, você percebe que é um Mac feliz, né? O cara tá ali tranquilo, com a família, apaixonado pela esposa, apaixonado pelos filhos. E agora a gente já tá vendo uma outra situação, que é depois de todo o acidente, de tudo que aconteceu, que o corpo da filha não foi encontrado, ele não conseguiu dar um enterro decente, né, pra filha, e depois dali tudo mudou na vida de Mac. Ele ficou preso naquela situação quando ele foi chamado ali pra ver aquela cabana, pra ver o corpo não, né, o vestido sujo de sangue, pra ver aquela situação. Ele ficou preso ali e ele recebe um bilhete, depois desse tempo todo que ele tá mal, ele recebe um bilhete, e nesse bilhete tá dizendo bem assim: faz muito tempo, sinto saudades de você e te espero na cabana. E quando ele recebe esse bilhete, ele diz, chega pro amigo dele: tu tá de gozação com a minha cara? Porque o que tá acontecendo? E assinado papai. Pois é. E por quê? Porque tá escrito aqui, ó, papai. E aí, papai se remete ao apelido carinhoso, né? A forma linda e carinhosa e profunda e íntima que a esposa dele se referia a Deus. Então ele ficou numa dúvida cruel: ou é o assassino que tá me mandando essa mensagem, ou é o próprio Deus, porque nem vestígio na neve tinha. Então, assim, ele vai pra lá com duas coisas, né? Com aquele sentimento. Ou eu tô com sentimento de vingança. E o sentimento de vingança que ele tinha era dos dois lados. Porque se ele visse Deus lá, ele ia escrachar. Ia falar: por que tu tirou de mim uma pessoa tão inocente, né? Porque tu tirou de mim um bebê tão lindo ali? Porque não fui eu. E se ele encontrasse o bandido, claro, ia atacar o pau no cara porque ele matou a filha dele. Tanto é que ele foi armado pra cabana. Mas, na verdade, assim, a gente encontra... Nessa cena que a gente acabou de ver, ele já chegou na cabana, encontrou tudo vazio, ele esperava encontrar alguém, não encontrou. E aí ele fala como se fosse realmente... Porque no fundo ele tava naquela dúvida: não é possível que seja Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele vai que é Deus. E aí ele foi com aquela expectativa, né? E aí, quando chega nessa parte da cena, ele tá dizendo: olha aí, você me convida, falando pra Deus, né? Você me convida e você não é nem capaz de aparecer. E ele começa a colocar pra fora o que realmente ele tá sentindo. Coisa que, assim, muitas vezes a gente não faz diante de um sofrimento. Especialmente nós cristãos. A gente prefere dizer: não, Deus é soberano. E realmente Deus é soberano, mas a gente não coloca pra fora aquilo que realmente a gente tá sentindo. E aqui não. Ele sofreu uma tragédia, ele tava revoltado e ele não esconde isso, né? Ele fala pra Deus assim, como se Deus estivesse ali. Ele fala: que covarde que você é de nem aparecer. E, assim, é uma situação bem difícil, detalhe, mas que a gente aprende a ser verdadeiro, né? Sempre colocar pra fora. É verdade. E o silêncio, ele é muito perigoso, né? Porque talvez se ele chegasse aí calado, ele ia sair. Porque ele não ia ter a oportunidade de viver o que ele vai prestes a viver, que a gente vai ver na próxima cena. Mas, assim, fale, né? Abra sua boca e diga, independentemente da situação. Fale seus questionamentos, porque Deus é pai, ele até os questionamentos ele gosta de ouvir. Está dizendo que você Eu sou. O eu sou? Eu sou o eu sou. Vejam só, já citando as escrituras, já conheceu meu filho. Bom ver você, Mac. Eu já começo a ficar apaixonada. Meu coração já começa a bater forte. Ai, meu entendeu? Deus, isso é muito lindo. Gente, do nada, né? O cara já se revoltou, tava indo embora, ficou ali. E do nada aparece um ser, né? Aquele homem, né? Maravilhoso. Quem é esse cara que será já assassino? olha pra mim e já diz: ei, tá frio aqui, né? Vamos lá, Mac. Meu Deus. O próprio Jesus aparece ali de primeiro. O primeiro encontro do Mac não foi com o Espírito Santo, não foi com Deus Pai, mas foi com Jesus. E Jesus o direcionou, o apresentou e o levou pro caminho, né?
e ao encontro de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Exatamente, a gente faz uma analogia disso com a própria Bíblia, né? Que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o filme, ele respeita isso. A primeira pessoa que ele encontra é Jesus, que o leva até o Pai. É muito lindo. Aí eu já fico... já começa a entrar, assim, né? Aquela coisa, meu Deus, cara, Jesus. É verdade, na verdade, esse encontro, né? Que é pra gente que anseia em ver a Deus face a face... A gente olha assim, meu Deus, se for... não tem como não se imaginar na pele do Mac, né? E aí Jesus, ele leva ele pra cabana onde ele é apresentado a Deus Pai, que a grande surpresa do filme é Deus se apresentar, Deus Pai se apresentar, na verdade, no corpo de uma mulher. Se vocês repararem, no começo do filme também já tinha aparecido. Já tinha aparecido a imagem dela, né, como a vizinha dele. Então Deus pegou essa imagem confiável que ele tinha, se apresentou como Deus ali, e o Espírito Santo, e Jesus, e aí ele começa a ficar... Como assim? E é muito lindo ver, assim, porque não tem como não se imaginar, né? No lugar dele. Não, e 2 detalhes que eu quero falar aqui, que eu tô pensando, vendo a cena, né? É que, primeiro, a gente vê o trauma que ele tinha com o pai. E por isso, né, Deus, ele é maravilhoso. E aquele versículo que o apóstolo Paulo fala, mas é a palavra do Senhor, me fiz de tudo para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Então, se o Senhor, ele já tinha um trauma ali com Deus, então se ele se revelasse homem e pai, talvez ia dar o choque logo de primeira e ele ia continuar fechado. Inclusive, isso é falado no filme, né? Em uma das cenas posteriores, o próprio Deus fala isso. Eu me apresentei assim porque eu acho que você não estava ainda pronto para um pai. Exatamente. E outra coisa que eu quero falar aqui, que veio muito forte ao meu coração, é que quando a gente pode até ter uma imagem de quem Deus é, de quem Jesus é e de quem o Espírito Santo é. Podemos ter uma imagem, podemos rotular, né, o que é. Mas quando a gente conhece, nunca é o que a gente esperava. E uma das coisas que a gente vê muito na cara do Mac é tipo assim... Hã? Eu não esperava. Isso? Ele se surpreendeu, ele foi altamente surpreendido, tanto por Jesus, como por Deus Pai, como pelo Espírito Santo. Foi uma surpresa que ele ficou sem ação. E é assim que Deus nos deixa, né? Deus, quando a gente se aprofunda e a gente o conhece, deixa a gente sem ação, surpreendido. E ainda por cima, logo como Deus Pai fala aí, nos sentindo amados, né? Porque Ele nos ama. É lindo. Ai, que maravilhoso. Isso, e agora A popopó. Vai, de novo, volta. Ai, meu Deus. Tadinha dela, gente. Popó pra próxima. Volta. 1, 2, 3 e... Peraí. Sabia que eu viria, não sabia? É claro que sim. Eu era livre para não vir? Não estou interessada em prisioneiros. Está livre para ir por aquela porta. Por que me trouxe de volta aqui? Porque foi aqui que você ficou preso. Eu sempre imaginei você de barba branca. Esse é o Papai Noel. Depois de tudo pelo que você passou, achei que não ia lidar bem com um pai. Existe um grande vazio entre nós, Mac. Talvez você não acredite, mas gosto especialmente de você. Como pode dizer que vai ajudar a mim se não pôde ajudá-la por sua causa? Ela se foi. A menos que possa mudar isso. Por mais difícil que seja para você aceitar, eu estou no meio de tudo que você vê como confusão, trabalhando para o seu bem. É isso que eu faço. Como disse isso? Depois de toda a dor e sofrimento no mundo, que bem pode vir de uma menininha ser assassinada por um monstro doentio? Você pode não causar essas coisas, mas com certeza não as impede. Cada um determinando o que acha que é o bem ou o mal. E quando o seu bem bate de frente com o mal do seu vizinho, a discussão começa.
as guerras explodem. Porque todos insistem em bancar Deus. Vocês não foram criados para fazer isso. Sozinhos. Deveria ser sempre uma conversa entre amigos. Começou. Né, o primeiro momento ali que ele tem sozinho com Deus Pai, que é onde ele tem o maior bloqueio, né, a maior impasse dele é com Deus Todo-Poderoso. E ele faz os questionamentos dele, que são todos muito, assim, como na visão humana, plausíveis. Né, ele começa a entrar ali no confronto, no embate com o próprio Deus, falando: ei, tu me abandonou, tu deixou ela morrer, se tu era o Deus Todo-Poderoso, né? E depois falou até sobre o Filho, né? Sobre Jesus, falando sobre a questão de... eu já sei bem essa história, assim como você abandonou minha filha, me abandonou, você também abandonou o seu filho. E aí as respostas também do próprio Deus foram todas bem certeiras, né? Interessante que Deus ele já não tenta convencê-lo de nada. Ele simplesmente mostra quem ele é e o que acontece realmente, que ele passa. Ali a decisão não foi, como ele diz, né? Eu estava lá com meu filho. Ela fala, né? Eu estava lá com meu filho. Então, assim, Deus ele não tenta impor, ele não tenta convencer. É o primeiro contato, então ele só deixa ele vomitar, só deixa ele colocar tudo pra fora nessa cena, e é bem forte. E, na verdade, Deus ele continua firme no seu discurso de quem ele é, né? Que ele fez o homem, ele criou o homem para um relacionamento. E esse relacionamento exige confiança. Confiar é fácil? Não. Mas é a melhor coisa que a gente pode fazer, principalmente em meio à dor. E eu digo por experiência própria, né? Vivendo algumas coisas, se a gente decidir pelo caminho da desconfiança e da revolta, meu Deus, a gente vai pra... A gente se acaba e a gente se autodestrói. Que incrível. É verdade. A gente vê aí o trabalho do Espírito Santo no convencimento, né? De ele ficar e de mostrar, começar a confrontar ele, mas de uma forma muito sutil. Em amor, né? Sempre em amor e de uma forma assim que a gente fica, né, apaixonado, não tem nem muito o que falar. A gente ouve a repreensão rindo, né? A gente recebe tudo assim, ai, ótimo. É, com uma doçura, mesmo quando ele tá confrontando essa doçura e faz ele meditar, faz ele pensar. E ele já ficou, né? Que o objetivo era que ele ficasse e ele já ficou, então... Deu certo. O Espírito Santo consegue coisas que a gente não consegue, né? Porque se você fosse pedir pra ele confrontar aqui, né? Não ia dar certo, ele tava com muita raiva. Mac, vem aqui agora! Só continue olhando pra mim. Respire. Ótimo, Mac. Eu não vou a lugar algum. Agora... Ai, meu Deus, agora deu uma inveja, meu santa. Doida pra andar nas águas lá de Jesus, entendeu? Me chama pra esse filme pra eu fazer também, que eu já quero andar. Mas, bem, gente, que lindo, né? Mas, assim, só um adendo. Mais uma vez, Jesus mostrando que... Olhe pra mim, que você... Não, tipo olhe assim, pra sua dor. Não, na verdade, o roteiro desse filme é muito forte, ele tem muitas analogias com a Bíblia. Aí ele tá saindo do barco, né? Então a gente vê muito isso sobre andar nas águas, os discípulos saindo, Pedro saindo, então, do barco pra andar sobre as águas é um momento de fé, de crescimento. Sim. Então, assim, o filme ele quer mostrar isso também, trazer essa mensagem, né? Saiu de um nível, né, de se afundar ali na hora, é o famoso cola em mim, que tu brilha, mas esse é o verdadeiro, entendeu? Se a gente colar em Jesus, a gente vai vencer muitas coisas. Hoje é um dia sério, com sérias consequências. Está aqui para o julgamento. Julgamento? Venha. Sente-se. Hoje, você é o juiz. Muito linda, né? Essa cena é o perdão mais difícil, né, até então, porque... E, claro, né, Deus não podia começar de outra forma, ele tem todo o estágio até chegar até aí, mas tudo isso faz parte da mensagem do filme, né? De perdão, de cura, de verdadeira libertação, e a gente vê aí o estágio, assim, final, antes de ele realmente poder se considerar uma pessoa plenamente curada, né? E o legal é que Deus aí, ele começa a falar sobre alguns mitos em relação ao perdão que a gente tem, né? A gente pensa que perdoar
tem que fazer algumas coisas e na verdade não é bem assim não. Perdoar às vezes é mais simples do que a gente imagina, porque você não precisa deixar de sentir algumas coisas pra você decidir perdoar. Fica a dica, hein, galera? É isso aí. Now that you're not here, I don't know how to love, don't know how to feel. When I don't want to believe, I'll believe in you. São suas lágrimas, Mackenzie. Nós as colecionamos há muito tempo. It's all I can do. And when I don't know what to think, I think about you. Aí a gente já começa a enxugar aqui, uma lágrima aqui, outra ali que cai. Só assistiu 47 vezes o filme, mas ainda assim, né? Especialmente pro tempo que a gente tá vivendo, né? Já tá chegando ao final, mas a gente sabe que são tempos difíceis, né? São tempos difíceis e a gente vê a mensagem do filme, né? Deus não desperdiça a nossa dor e Ele nos ensina a não desperdiçar também, de nunca deixar de confiar na bondade dEle. E, assim, esse filme é muito profundo e muito lindo. E aí o Mac aí fazendo o grande finale, né? Da cura, a completa cura de Mac, né? No momento que ele encontra a maior dor, se depara com a maior dor da vida dele, né? E agora ele já tá aí restaurado, já tá aí sem peso, assim, tendo uma experiência inesquecível com Deus, e é isso, esse filme é lindo. Gente, depois disso, né, ele volta, volta pra família dele, mas antes dele voltar, é muito interessante que Deus faz um pedido pra ele, pra que ele não esqueça, né, que ele cuide da filha dele, Kate, que no decorrer do filme, depois de tudo que aconteceu também, ela se sente muito culpada com o que aconteceu. Isso. E ela acaba se fechando muito e ficando muito retraída, não só com o pai, mas tipo com todos da família, com o mundo todo. E aí a gente acha interessante que depois de uma experiência tremenda dessa, assim, que o filme relata várias coisas, aí no final Deus, em vez de pedir, agora eu quero que você vá, escreva um livro e fale pra todo mundo, não, Deus vem e fala, cuide da sua filha, né, cuide da sua família, cuide da sua filha, como Deus, ele se importa, assim, o filme mostrando, né, Deus se importando com cada vida, né. E aí a gente tá terminando aqui, gente, de falar, né, sobre esse incrível filme aqui, A Cabana, que eu tenho certeza que se você ficou até o final, você foi muito ministrado. Veja de novo esse filme, você que viu o filme aí, já veio pra cá, veja mais uma vez, mas você que, legal, gosto da Cabana, deixa eu ver aqui o que estão falando, volte a ver o filme que eu sei que Deus, ele vai lhe ministrar profundamente. E valeu, Lia Tássia, nossa fã aqui, sabe, decorado. A gente tava vendo os vídeos, ela já tava falando a mesma frase do ator e tudo maravilhoso. Esse é muito lindo. Eu não sei quantas vezes ela falou, esse roteiro é maravilhoso. Esse roteiro é maravilhoso, né? Porque a gente fala aqui muito superficialmente, né? Mas, tipo assim, o roteiro é muito profundo. Se a gente fosse falar de tudo que a gente vê de Deus, assim, nesse roteiro, a gente ia passar a noite toda aqui. Não ia dar E nem certo. precisa muito falar, porque o próprio filme já é a palavra ali viva, exatamente, né? Falando. É isso aí, galera. Que filme bom, né? Esse foi o nosso React Revival de hoje. E a gente tá aqui, já vai sair daqui comentando. Então você também, comente aí se você gostou, o que Deus falou com você. Comenta aí embaixo. Nós vamos ter outros e outros e outros filmes pra comentar, com outros convidados, outras séries. Então fica ligado nas programações e nas novidades que nós temos bastante. Deus abençoe. Tchau!